Esse depoimento não tem a menor pretensão de ser um documento acadêmico, mas ele se baseia em documentos acadêmicos de pessoas que viveram nessa cidade, que vivem nessa cidade e que estudaram, pesquisaram e registraram muito da nossa história. Pessoas como o professor Valdir Ledê, pessoas como Isaac Fonseca e tantos outros e outras que falam, vivem, sentem Volta Redonda. Eu venho trabalhando com essa narrativa e contando um pouquinho da história da cidade para estudantes, para visitantes, para quem quer escutar, para quem quer saber, para quem quer apreender um pouco da nossa história. Baseado na teoria da deriva de Guy Debord, eu realizo pela cidade algumas derivas identitárias, que é como eu chamo o passeio que a gente faz do bairro Niterói, onde começa a história da nossa cidade, até a Vila Santa Cecília, passando pelos patrimônios históricos da cidade, contando um pouquinho do que aconteceu por ali, da importância daqueles patrimônios, da história, um pouquinho da arquitetura, um pouquinho da história geral do país e até do mundo. A história de Volta Redonda começa com os tupis e araris que viviam por aqui. Foram eles que deram o nome de Volta Redonda, não exatamente o nome de Volta Redonda, mas o nome que inspira a cidade, porque reza uma lenda dos índios que um raio curvou o rio e deu essa forma de ferradura que a gente chama de Volta Redonda, do rio Paraíba do Sul. E essa história tem sempre a ligação com os jesuítas. Pois bem, isso tudo começa quando os jesuítas vêm para a região aqui, sul fluminense, e chegam até onde hoje é a cidade de Resende. De Resende eles começam a vir para cá, eles estavam demarcando as terras deles. E aí eles começam a vir para cá, chegam a Barra Mansa. Para quem não sabe, Volta Redonda era uma vila de Barra Mansa e depois distrito de Barra Mansa. Eles chamavam essa região aqui de Sertão Bravio, e Volta Redonda, a vila, tinha o nome de Vila de Santo Antônio da Volta Redonda. Ali começou o que a gente chama de ponto zero, marco zero, a vila inicial, cercada por fazendas. A gente fala de um patrimônio histórico, um dos primeiros, que é a Igreja de Santo Antônio, que fica no bairro Niterói, tombada como patrimônio histórico da cidade. E aí a gente começa a problematizar a nossa história. Por que que a gente tem igrejas tombadas como patrimônio histórico e a gente não conhece as antigas casas de santo do povo preto? Poucas pessoas se dão conta que Volta Redonda teve escravizados. Pois é, a gente teve sim os escravizados que viviam nas fazendas aqui. Prova disso são fazendas como a fazenda de Três Poços, que ainda tem a sua senzala preservada. A fazenda Três Poços também é patrimônio tombado em Volta Redonda. E a história de Volta Redonda vai sendo formada por disputas de memória, que é como os historiadores chamam quando se faz a disputa da memória para se implantar uma nova memória, uma nova forma de se pensar o lugar. A gente segue, o país vai crescendo, a gente chega ao século XX, e aí, em 1937, Getúlio Vargas dá o golpe de Estado e introduz uma nova política e um regime de ditadura chamado Estado Novo, com o governo como gestor da economia nacional e indutor do processo de desenvolvimento econômico e social. Começa aí a ideia da implantação da indústria de base como ponto de partida para o desenvolvimento do Brasil. Getúlio pensava que precisava industrializar o país, e para isso ele precisava de indústrias de base fortes. E aí vamos pensar, num período pré-guerra, quando você fala em indústria de base, você pensa, e é claro, indústria para ter ferro, para ter aço, para fazer carro, para fazer armamento, né?
E durante toda a década de 30, o Vargas cria institutos de aposentadoria e pensão para trabalhadores urbanos, faz contribuições recolhidas compulsoriamente ao Banco do Brasil, que serviram para ser o capital inicial da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, criada em 9 de abril de 1941. Segundo Vargas, Volta Redonda seria um marco da civilização brasileira, um exemplo tão convincente que afastará todas as dúvidas e apreensões acerca do seu futuro, instituindo no Brasil um novo padrão de vida e um novo futuro, digno de suas possibilidades. Volta Redonda seria modelo de industrialização para todo o país, de operários, padrão de cidade, padrão planejada para ser uma cidade industrial. Em busca de recursos, Vargas negocia com Deus e o diabo. Primeiro com o governo nazista da Alemanha de Hitler, inviabilizado pelo bloqueio britânico no Atlântico Norte, que impediria o fornecimento de uma usina siderúrgica. Porém, em troca de bases militares em Recife, Natal e em Fernando de Noronha, o presidente americano Roosevelt financia 30 milhões de dólares e um contrato de venda e instalações de equipamentos da CSN. Nasce Volta Redonda. Distrito de Barra Mansa, a vila de Santo Antônio da Volta Redonda foi escolhida pelo genro de Vargas, Amaral Peixoto, para receber a CSN. Com a entrada do Brasil na guerra e impelido pelos interesses militares, os Estados Unidos enviam os equipamentos siderúrgicos e técnicos que prestariam assistência técnica para a montagem da usina.